Olá, gente, boa noite, certo? Estamos aqui mais um momento, tá? Para falar um pouco sobre a questão, tá? Dos hábitos saudáveis. Que prazer, tá? É um prazer imenso. Laura, Andresa, Bela, que coisa linda. Márcia Verônica, que bom, que bom. Estamos todos aqui, tá? Para mais uma conversa, para mais um momento, certo? Da gente tirar as nossas dúvidas e fazer um bate-papo legal. A gente está aguardando aí a entrada do nosso convidado especial, ex-aluno, que é o nosso querido Wesley, certo? Para falar um pouco aí sobre a questão, tá? Do todo esse momento que a gente está vivendo aí, tá? Com relação à pandemia. Vitória Prata, que coisa linda, Vitória, obrigada pelo material. Fico muito feliz, certo, quando um aluno encontra um material e manda pra gente. Olha a Bela aí, tá? Coisa mais linda, a gente tá tendo esse encontro aí, tá? Que coisa boa, pra gente falar um pouquinho sobre isso, a gente falar sobre essa questão desse momento que a gente tá vivendo, tá certo? Então aí a gente vai, certo, ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, e nosso querido aí, eterno aluno, vai ter a oportunidade, tá, de sair falando com a gente. Não é isso, Wesley? Coisa boa, mais um momento. Muito boa noite. Pra gente falar um pouco aí sobre tudo que está acontecendo, o que é que a gente pode falar. Wesley, eu estava pensando, tá? E como a gente poderia dar esse pontapé inicial, certo? Então, Perfeito. vamos resumir aí para os nossos alunos, para os nossos seguidores, o que é uma pandemia, certo? Isso, perfeito. Elis, Maria Melo, coisa boa. Isso, Nos muito ouvindo, boa tá? noite, pessoal. Né? Já aproveitar, professora, nossa, é tanta coisa para falar, de agradecimento, de boa noite a todo mundo, né? Mas aproveitem, gente, apesar da live ser do nosso querido Coese, né? Mas a gente vai falar sobre isso, pandemia, alimentação. Tem esse aviãozinho aqui embaixo, né? Se vocês puderem enviar para pelo menos mais uma pessoa, a gente vai perpetuando isso. E onde tem esse coraçãozinho, cliquem bastante, por quê? Isso é o engajamento da live. Então, quando a gente fica clicando, essa live ela se mostra para outras pessoas que têm contato com Coese e tudo, enfim. Então, pega pelo menos esse aviãozinho e envia para... O ideal é mandar pelo menos para os 10, isso, e manda o coraçãozinho, porque esse coração, ele faz com que a gente consiga atingir mais pessoas, e aí a gente faz uma live bem mais interativa, né? Tá bom? Então é isso. Enquanto a gente vai preparando o terreno, né, professora, para comentar o que é isso tudo, São tá? muitos corações subindo aí, viu? Que coisa Isso, boa. isso é importante. Isso é importante porque essa live ela vai sempre sendo anunciada para outras pessoas. E quando vocês vão encaminhando nesse aviãozinho, nossa, eu mesmo já vou aproveitar agora aqui. Peraí, não vou enviar para uma não, vou enviar para 10. Aqui, aqui, Maravilha. aqui, aqui. Espera aí que eu vou mandar para mais. Aqui. Ó, Suzy, Rodrigo Cabuloso, certo? Olha, Gabriel Couto, meu menino lindo. Esses meninos Pronto, estão cadê? lindo, viu? Eu acho que, na verdade, já tem umas 12 aqui que eu estou enviando, mas eu estou aproveitando. O momento é esse, a gente convidar as pessoas para participarem conosco, né? É muito, muito importante isso. Nossa, foi para um bocado, acho que mandei para umas 15. Isso. Mas é isso. Isso engaja mais, isso a gente consegue falar para mais pessoas, né? E não esqueça, de vez em quando bate nesse coraçãozinho, né? O dedinho aí, tá? Perfeito, estava vendo a senhora comentar, professora, inicialmente, né? Mas, gente, antes de mais nada, queria parabenizar o Colégio Coese por mais uma iniciativa. A gente, nesse momento de pandemia, viver de maneira integral, né? Com a tecnologia ao nosso favor. Então, isso faz com que essas distâncias nos aproximem via tecnologia, né? E, professora, então, já fez a primeira pergunta.
né? Isso. O que é A gente, pandemia, assim, né? vamos dar um panorama geral do que, na verdade, o que é uma pandemia, tá? Isso, tá, perfeito. A pandemia, ela, em termos de epidemiologia, que é o estudo das doenças na sociedade, com a geografia, é o seguinte, conceitualmente nós temos surtos, epidemias e pandemia. Surtos é como a gente tem algo localizado. Por exemplo, teve um surto de cólera aqui em Aracaju. Então, é algo localizado. Aracaju, a capital de Sergipe, mas não foi no estado inteiro e nem foi no Brasil. Poxa, foi um surto. É algo curto espaço de tempo e localizado. Uma epidemia é o que nós passamos todos os anos no Brasil com a epidemia de dengue, zika e chikungunya. Então é quando essa doença ela acaba se tornando muito mais regional, né? Uma pandemia é quando a gente ultrapassa os continentes, ou muitas vezes quando ela se torna transcontinental, né? Ou intercontinental. Se a gente tiver uma epidemia uma pandemia por toda a América, então América do Norte, Central, do Sul. Mas a pandemia em si é quando uma doença ela ultrapassa os oceanos, os trópicos e acaba atingindo outros países, outros continentes. Certo. Wesley, eu estava aqui pensando enquanto você falava, a gente está vivendo um momento diferente da história, porque fala que a última grande pandemia ocorreu há quase 100 anos, ou aproximadamente 100 anos. Só que há 100 anos a gente não tinha os meios de transportes e a facilidade de deslocamento que a gente tem hoje. Então essa pandemia ela tem uma característica diferente. Ela atinge um número maior de pessoas do que as demais. Então, levando em consideração essa característica, então nós vamos ter uma pandemia muito mais desastrosa do que as demais, acredita-se que sim, ou a gente tem tecnologia, a gente tem medicina, a gente tem recursos para tentar frear, certo? Perfeito. Todo esse avanço que a pandemia tem em virtude da tecnologia que faz com que a gente se desloque mais rápido, mas também a gente tem outros recursos que há 100 anos nós não tínhamos. Isso, okay? Perfeito, né? Sobre as pandemias, né? Eu acredito que essa pandemia, professora, ela é uma pandemia globalizada. E eu costumo dizer o seguinte, qual a grande diferença da pandemia do coronavírus em relação à pandemia que nós tivemos em 2009 do H1N1? Essa globalização. Por quê? Porque a gente faz isso, uma live, né? Eu posso fazer uma live estando aqui no Brasil e outra pessoa em qualquer outro local do mundo e a gente consegue em tempo real ter essa comunicação. O que acontecia em 2009, por exemplo, com o H1N1, nós tivemos uma pandemia também. Só que a diferença era a velocidade com que a informação se propagava é totalmente diferente do que essa está acontecendo. E o mundo se tornou muito tecnológico nos últimos 5 anos. Muito tecnológico. Então, assim, os recursos terapêuticos avançaram, a capacidade de diagnóstico avançou, a vacinação melhorou, avançou tudo isso. Talvez por tamanha tecnologia surgiu esse medo. Nossa, avançamos tanto em termos de tecnologia, mas será que isso pode afetar mais gravemente do que todas as outras pandemias, né? E muito bem lembrado, ou seja, a gripe espanhola foi a última grande pandemia, mas nós tivemos muitas outras, né? Mas a grande pandemia, assim, transcontinental e que acabou matando milhares e milhares de pessoas, mas muito, muito mais do que o coronavírus. O que eu vejo é que talvez o grande terrorismo midiático que foi causado pelas pessoas morrendo lá na Coreia, na China, as pessoas caindo no meio da rua, algumas pessoas sendo queimadas, né, enfim, em meio público. Quando a gente viu aquilo, as imagens dos hospitais superlotados, as pessoas sendo entubadas e não tendo vagas, e aquela história, não, a gente tem que escolher quem vai ficar, quem vai... Aí
veio esse medo exacerbado. Então, assim, não quer dizer que coronavírus não existe. Existe, existe. E digo mais, no Brasil, o coronavírus já foi detectado desde 2014. Eu tenho um artigo que eu posso enviar para a senhora depois passar para os alunos. O nome do artigo é Primeira Detecção de Coronavírus Humano associado à infecção respiratória grave no norte do Brasil. Isso em 2014. Então, quando a gente escuta assim, novo, 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 parece que aquilo nunca existiu e que é algo novo. Não, não é novo. Isso já existia. O próprio coronavírus já existe desde 1960. Agora, o que se fala é, nossa, é novo Covid porque talvez ele tenha sofrido alguma mutação por alguns subtipos e que por todo esse meio tecnológico a gente não esteja conseguindo combatê-lo de modo eficaz. Com tanta tecnologia, com tanta proteção e equipamentos de proteção individual, mesmo assim as pessoas estão se contaminando, né? Então, aí a gente fica pensando, nossa, então quer dizer que todo esse avanço tecnológico não valeu de nada? Não, valeu sim. Valeu muito a pena, está valendo muito a pena. É muito doloroso a gente dizer que algumas pessoas morreram, mas assim, comparativamente, não chega nem perto da gripe espanhola. Nem perto. O que o coronavírus matou no mundo inteiro até agora, vamos colocar assim, com 9 meses aí de atuação, 9, 10 meses, não chega nem perto do que a gripe espanhola matou. E muitos atribuem que no passado a gente não tinha esse preparo tecnológico, né? Mas hoje nós temos esse preparo tecnológico. Então, assim, quer dizer que a gente deveria se prevenir mais? A gente poderia se prevenir mais. Só que por mais que tudo já foi feito no mundo, lockdown, isolamento social, isolamento vertical, de tudo foi feito. E não se conseguiu evitar que a infecção pelo coronavírus se alastrasse. Sim, sim. Ô Wesley, você trouxe para mim, tá? Pelo menos eu que sou leiga, certo? Eu não colocaria a nomenclatura do H1N1 como uma pandemia. Mas aí os nossos seguidores podem afirmar isso com toda a convicção. O H1N1, certo? No Brasil, ele fez vítimas, certo? Em quantidade, ou simplesmente os meios de comunicação não deram expressividade às vítimas que aconteceram. Márcia e Verônica, Perfeito. Muito obrigada por estar nos seguindo, todos os nossos seguidores, tá? Muito obrigado, como o Wesley pediu, os nossos coraçõezinhos aí, certo? Que a gente só está apenas começando. A gente só está começando porque a gente só está problematizando para achar soluções. Perfeito. Então aproveita, né? Pessoal, pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda para pelo menos, bota aí, vamos dobrar um pouco mais. Tinha pedido só para uma pessoa. Vamos triplicar. Manda para pelo menos mais 3 pessoas e clica nesse coraçãozinho porque ele dá um engajamento e outras pessoas começam a ver essa live e participam, né? Então, professora, excelente pergunta. Excelente mesmo. Nossa, o H1N1, o que foi que teve? Veja, nós temos um problema no Brasil que chama-se diagnóstico. Diagnóstico precoce. Fazendo um comparativo muito rápido, assim, os Estados Unidos, eles são fissurados, eles são alucinados por diagnóstico. O que a pessoa tiver, você chega no local, no hospital, eles querem saber de tudo, logo, rápido. No Brasil, a gente tem o costume de dizer o quê? Isso foi uma virose. Foi uma virose. Tá, mas que vírus foi esse? Né? Lembro-me que cerca de 3 anos atrás, exatamente nessa época, eu estava na urgência de um dos hospitais aqui, e a gente passou por uma pandemia, na verdade por uma epidemia, né? Porque em outras cidades, em outras capitais aconteceu com a mesma característica, de uma virose inespecífica que ninguém soube o que era e as pessoas tinham diarreia, as pessoas estavam com dores pelo corpo, estavam com febre, náuseas, vomitando, um quadro gripal. Aí eu estava analisando um dia desses, eu falei, o que será que aconteceu naquele momento, 3 anos atrás? A gente não deu nenhum diagnóstico. Nada. O São Lucas estava lotado, Primavera lotado, tudo lotado. Não tinha vaga. Eram médicos sendo chamados para trabalhar ali.
E passamos por essa epidemia 3 anos atrás e foi uma virose. Então, muito possivelmente o que aconteceu com H1N1, claro que assim, a gente só consegue dar uma estimativa daquilo que foi testado, né? E do que foi testado e comprovado. Então, o H1N1, ele acabou, com certeza, afetando muito mais pessoas do que ficou catalogado e do que foi publicado, com certeza. Porque esse ano, com o advento de testes rápidos, os PCRs, outras formas de você dar um diagnóstico, por isso que eu digo, né, é uma doença globalizada. Fez com que a gente chegasse mais rapidamente nesses outros países e pedisse esses kits para testar e dar o diagnóstico nas pessoas. E no passado, enfim, a gente sabia das doenças que eram mostradas na televisão. Então a gente tinha as informações que eram mostradas e veiculadas na televisão, na internet. Hoje não. Hoje o repórter pode ser qualquer um de nós. Basta a gente pegar o nosso celular e sair aqui, ó. Olha, gente, estou aqui diretamente do Equador, olha só o que está acontecendo aqui, as pessoas morrendo, tá vendo e ninguém faz nada. Você é o próprio repórter, você com um celular e uma câmera, acabou. Você ganha o mundo e você faz o que quiser. Tanto mostra coisas boas, como também mostra o que pode não estar ajudando. E entre notícia boa e notícia ruim, não tem jeito, a mídia vai no que for ruim e vai perpetuar, tanto que a gente não aguenta mais escutar de coronavírus há mais de 4 meses, né? Sim, sim. A gente quer dar um oi para a Luan Matheus, que está por aí. Sim. A Carla Eugênia, lhe chamando de Carlinha aqui, potência. Olha aí, tá vendo? Gessoni, Saudali. Eu acho que é o nosso querido Igor que está por trás aí. E o grande responsável por ter, na verdade, tá? Eu fazer parte dessa equipe foi quem... meu aluno me indicou para o COES, que é o nosso querido Saul, certo? Saul, Saul. Wilson, que coisa boa. Então, Wesley, a gente pode dizer, na verdade, o seguinte. Hoje a gente vive uma sociedade com uma conjectura diferente. Então, se espalha mais rapidamente, tá? Toda a questão, tá? De tudo se espalha mais rapidamente. Então, a gente está sabendo mais. E a gente está sabendo tanto que cria-se a ideia de que nem tudo é verdadeiro, de que é fake news e por aí. Gente, olha, a gente daqui a pouco, tá? Se vocês começarem a mandar perguntas, eu vou anotando aqui e sempre que possível, na deixa, a gente passa para o Wesley. Wesley, o que acontece? Em toda essa situação, a gente acaba adoecendo. A gente adoece do corpo quando a gente é acometida pelo vírus e a gente adoece da alma porque numa gripe a gente fica com medo, certo? E eu tô com isso. E o que acontece é o seguinte, como eu costumo dizer que há de ter um lado positivo em alguma coisa ruim, a gente vai ganhar com algo, a gente vai ganhar em higiene, porque a gente vai mudar os nossos hábitos, a gente está aprendendo a valorizar coisas que a gente tinha deixado de lado, porque a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, a família se voltar mais para a família. Claro. Acontece o seguinte, a gente está adoecendo. E como a gente sabe que você é um educador físico e também você tem uma especialização em hábitos alimentares, certo? Eu estou vendo algumas imagenzinhas assim que, alguém está dizendo, Adneide, o que foi que você ganhou com isso? Eu ganhei alguns quilos. Eu costumo botar a culpa no sabão em pó, que foi ele que escolheu as minhas roupas. As roupas. Mas aí a gente tá assim, a gente está trabalhando muito sentado, a gente está abrindo a porta, encontrando a geladeira, enfim, para a gente cuidar, certo? Primeiro da cabeça, porque a gente cuidando da cabeça, a gente cuida dos demais. Então, essa sua experiência, essa sua especialização, o que é que a gente tem aí, certo, para falar sobre isso? Perfeito, professora. Bom, então agora vamos meter bronca. Gente, somos 40, né? Tô vendo aqui, somos 40. Pega esse aviãozinho, manda para mais uma pessoa. Será que a gente não chega a 80? Tá? Vamos ver se a gente chega a 80 e não esquece do coraçãozinho. Clica no coração que atinge mais pessoas, tá? Bem verdade, é isso aí. Tá? Vamos lá. Manda essa live para esse pessoal, gente. Vamos que essa live é importantíssima, tá?
Eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe e me formei em Medicina em Campina Grande, né, na Paraíba, pela Faculdade de Ciências Médicas. E durante o transcorrer da minha vida, eu acabei estudando um pouquinho mais, quis me dedicar um pouco mais e fiz a minha pós-graduação em Nutrologia Clínica e esse ano estou na de Nutrologia Hospitalar. E também faço um fellow de Fisiologia e Metabolismo. Então eu digo assim, eu gosto de entender como é que o corpo funciona. E essa pandemia tem ensinado imensamente como o nosso corpo funcionava antes e como ele está funcionando agora, com uma variável extremamente importante: a alimentação. Professora Edneide, a alimentação para a gente é a coisa mais importante que tem. Mais importante que tem. Eu costumo dizer o seguinte, veja, imagine duas pessoas, uma bem sisuda, fechada, e outra bem amistável, um rosto tranquilo, tudo muito bem. E as duas com a mesma camisa, dizendo assim, me dá um abraço. Olhando para as duas pessoas, quem a gente vai escolher? A sisuda, fechada ou aquela mais amável, amistosa? A gente vai escolher a outra, isso, amistosa. É como se né? fosse mais receptível, né? Isso quer dizer o quê? Energia. O nosso cérebro já olha para aquela pessoa e diz, nada, essa pessoa não vai me passar uma energia boa. Já a outra diz assim, poxa, a energia vai ser boa dessa daqui, eu vou por aqui. Com comida é a mesma coisa. Com alimentos ocorre da mesma maneira. O nosso corpo, gente, não sabe se você toma refrigerante, se você toma suco, se você toma água, se você está comendo salgadinho, se está comendo pizza, lasanha, se está comendo salada. Ele vai extrair a energia dos alimentos. Essa energia pode ser boa e pode ser ruim. Se for um alimento de alto valor nutritivo, alta qualidade nutricional, de boa energia, o que é que vai acontecer? O nosso corpo não adoece. Mas se for um alimento que eu estou utilizando, olha só como é importante essa pandemia. Ansiedade. Me dá fome. Me dá fome. E aí eu vou escolher determinados alimentos. Esses alimentos podem ser muito mais açucarados. E na maioria das vezes são repletos de carboidratos. Qual é a consequência disso? A consequência é que o cérebro vai interpretar isso como prazeroso. No momento que eu estou triste, abatido, ansioso, e que eu como algo que me dá uma satisfação, um bem-estar, um prazer, eu estou recompensando o meu corpo com alguma coisa que estava em falta. O que é que está em falta? A paz, a tranquilidade, o bem-estar social, as relações sociais, pessoas que eu gostaria de ver e recebi uma notícia de que alguém adoeceu e morreu. Então o que é que acontece? Isso tudo gera muito mais ansiedade e fica num ciclo, num ciclo, num ciclo. E quanto mais a gente come errado, a gente está apenas enchendo o estômago, dando para o cérebro uma sensação de falso prazer e perpetua esse processo. Então, da mesma forma que a gente tem uma pessoa de boa energia e uma pessoa de péssima energia, o alimento vai fazer isso conosco. E aí, resultado. Olha como é a importância. Olha isso, perfeito. Pronto, ia dizer isso agora, ó, que a Isabela comentou. E o reflexo dessa alimentação nos estudos hoje. Olha qual é a consequência para os nossos estudantes hoje. Vejam só. Ficam exacerbadamente comendo de maneira exacerbada, de maneira exagerada, porque estão ansiosos. Eu estou num momento aqui, por exemplo, na minha casa, eu consigo ter um espaço aqui que é muito legal. Que eu estou aqui ventilado, que está muito bem. Mas essas pessoas que passaram, às vezes, um mês inteiro sem nem poder sair do seu apartamento. É difícil. É difícil ter uma alimentação 100% saudável, porque um mês a gente suporta, 4 meses o negócio é diferente. E aí a gente deixa de ver nossos amigos, deixa de estar em contato com os familiares. E aí aquela resposta toda é muito mais pelo prazer da alimentação. Isso vai ter um reflexo nos estudos 100%. A produtividade que o cérebro teria em condições normais, o potencial era muito maior.
Cobrar dos estudantes agora um alto rendimento de conhecimento é até injusto. É até injusto. No entanto, as escolhas alimentares podem também ser um ponto crucial. Eu falo isso para as minhas filhas aqui. Eu digo, olha, vocês têm que se preparar. Vocês têm que se preparar. Por quê? Com certeza em algum outro local aqui do mundo tem alguém estudando fortemente. Está dormindo cedo, está acordando cedo, está se alimentando bem e está focado nos estudos. Então, quanto mais a gente entra com refrigerante, sucos de caixinha, bebidas açucaradas, o cérebro fica agoniado, repleto de açúcar, o que é que está acontecendo? Eu vou deixar o cérebro a mil. E o açúcar vicia 9 vezes mais rápido do que a cocaína. Gente, prestem atenção nisso. O açúcar vicia 9 vezes mais rápido o nosso cérebro do que a cocaína. É fato. Se você tiver uma criancinha com chocolate, com um pirulito, alguma coisa, não tem aquela história? Tira o pirulito da boca do menino. Ele vai chorar. Só que enquanto ele é criança, ele chora, esperneia. E quando ele se torna um adulto, ele quebra as coisas, ele fica agressivo, tem surtos, histeria. Então a alimentação ela é fundamental. A gente tem que entender que a comida vai realmente assim. Eu posso comer, mas eu não estou alimentado. São duas coisas diferentes. Eu comi, mas eu não extraí o que o alimento tinha de melhor para me dar. Porque a energia não era boa. Entendeu? Isso pode ter um reflexo muito grande. Viu, pessoal? E aí o que acontece é o seguinte. Nessa confusão toda, como você falou que o açúcar vicia, e ele dá a sensação de alegria, a sensação de prazer, certo? Quando isso é somado, tá? Esse consumo é somado à ociosidade, a gente tem um agravamento da situação. Então, o que acontece é o seguinte, a gente vai ter que dar aquele pontapé inicial para tentar mudar isso. Não apenas porque a gente está dentro de casa, até porque a gente quer viver melhor. Um corpo, certo, que ele come mal, ele adoece mais rapidamente. Então, com certeza, ele está vulnerável não só à Covid, como outras doenças, porque elas continuam aí. Certo? Qualquer uma. Mas vamos supor, eu sei disso. Eu sei que abrir mão da comida, tá, é difícil. Mas eu posso minimizar, certo, essa consequência que eu vou ter com alguma atividade esportiva que hoje eu possa fazer no espaço que eu tenho que não seja tão perigoso. Claro. Eu quero agradecer a presença de Rayane, Biazinha, Dona Margarete e a nossa parceira de redação, Marta Ferreira. Certo? Coisa Perfeito, boa. Tem aqui, olha. Por aí, Arthur, só aquilo que comemos, o açúcar vicia e corrói o organismo. Diz Carla Eugênia. É verdade. Agora, é verdade. A verdade é o seguinte. Igor está dizendo, o sono e aprendizagem tem uma relação forte também com isso. Qual exercício contribui para maior longevidade? E aí, vamos lá, tentar aí tirar essa dúvida dos nossos queridos alunos. Cadê o sono? A questão do sono, certo? Isso. Vamos ver aí. Aqui, perfeito. O sono e a aprendizagem tem uma relação forte também, né? Nossa Senhora, totalmente. Totalmente. Sono e aprendizagem são duas coisas altamente interrelacionadas. Altamente. A gente precisa, e veja, sono também não quer dizer, nossa, eu durmo demais. Não, se a gente dormisse demais, todo mundo seria um super gênio. Não é bem assim. É um sono de alta qualidade. E um sono de alta qualidade com alta qualidade significa dizer que a gente vai ter determinados momentos de sono profundo. Esse sono profundo tem uma total relação com a aprendizagem, sim, porque a assimilação do conteúdo a gente começa a fazer as sinapses, né, que são aquelas relações químicas, neuroquímicas, fazendo com que... É muito bonito isso, gente. Nossa Senhora, é uma coisa... É lindo esse negócio, porque como é que a memória é formada? Memória é formada através de aminoácidos, de proteínas. Então, o cérebro, ele pega... Imagine aqui, cada dedo desse daqui meu é como se fosse
um dendrito, né? E meu braço é o axônio e eu sou o neurônio. Então, assim, um neurônio vai se ligar com o outro. E dentro dessa partezinha a gente vai produzir substâncias que são neurotransmissores, são proteínas, e que isso vai gerar uma característica de memória. Então, quando a gente lê alguma coisa, a gente está formando aqui as sinapses, formando memória. Essa memória vai ficar armazenada. E aí, o que acontece é que se eu durmo pouco, ou eu durmo muito tarde, a secreção, né, de um hormônio chamado melatonina, ela começa a ficar diminuída. A melatonina, ela vai ativar um outro hormônio chamado do crescimento, que é o GH. Ah, mas eu já estou grande, eu já cresci. Não, calma. O hormônio do crescimento, o nome, apesar de ser hormônio do crescimento, porque foi o que viu mais nas crianças, mas na verdade ele é um hormônio reparador. Ele vai reparar tudo aquilo que de ruim eu fiz durante o meu dia inteiro. Então ele vai reparar as alterações existentes no meu corpo. E um vai ativando o outro. Então eu vou ativar melhor a testosterona, eu vou ativar melhor o estradiol, DHEA, cortisol, ocitocina, vasopressina, que é o hormônio antidiurético. A vasopressina é um hormônio extremamente importante para a nossa memória. Extremamente importante. E pessoas que estão fazendo muito xixi à noite e acordando demais à noite, ou que estão tomando muito café à noite porque eu tenho que ficar acordado direto para fazer, olha, nós temos uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Muitas vezes as pessoas acabam adquirindo essa memória de curto prazo e aprendendo rápido. É aquela história assim, não, eu vou aprender aqui para fazer a prova amanhã. A gente consegue fazer isso. Uma semana de curto prazo, foi. A questão é, e a memória de longo prazo? E a memória de longo prazo? Por exemplo, a senhora me ensinou uma coisa extremamente importante na redação e que eu lembro até hoje. Até hoje, 21 anos depois, praticamente. Vamos colocar assim. Entendeu? Então, isso ficou na minha memória de longo prazo. Quantas coisas que meus professores me ensinaram e ficam na minha memória de longo prazo? Só que com alimentos acontece a mesma coisa. Se eu tive um trauma lá no passado, na infância, levei uma queda, levei uma surra, fiz qualquer outra coisa, enfim, não me dei bem na prova. Aí chegou a minha avó, calma meu filho, toma esse, vamos tomar um sorvetinho, toma esse bolo, come esse pudim que eu fiz para você. Você estava triste. E aí você foi e comeu algo prazeroso. Esse é o momento. O prazer que a gente tinha no passado era um. As recompensas que nós estamos fazendo hoje é por outro motivo. Preciso estudar. E aí eu começo a tomar café. O que é que vai acontecer? Vai interferir no meu sono? Vai. Vai interferir na minha aprendizagem? Vai. Nossa, Wesley, mas eu conheço tanta gente que já passou em concurso público e tal. Não, tranquilo, como eu disse, memória de curto prazo a gente consegue fazer isso, não tem problema. A questão é qualidade de vida lá na frente. Porque o aprendizado, minha gente, não é só para, por exemplo, se estivermos com bastante estudantes agora, o aprendizado para vocês não é só para passar no Enem, não. Vocês vão entrar num curso. Vocês vão cursar uma determinada área de profissão. E esse aprendizado ele vai ser construído. Imagine que o aprendizado não é como uma casa, um aprendizado é como um edifício. Cada andar é uma etapa do conhecimento. Só que a base tem que ser muito boa. A base, meu amigo, tem que ser incrível. Porque senão o seu prédio ele só vai ter 5 andares. E a gente quer construir um prédio de quantos andares, professora? De muitos andares, né? Então, essa é a ideia. O meu aprendizado, veja isso, gente, isso é para a vida. Isso é para a vida, tá? A gente está fazendo coisas hoje que vocês precisam entender que é para uma vida. Um dia as pessoas serão profissionais. De que adianta a gente ter alunos brilhantes e de repente quando a gente chega ali com 30 anos o pessoal está com hipertensão, diabetes, uma doença autoimune, né, uma tireoidite, lúpus. Eu fico, mas caramba, poxa, tanto esforço bonito que fez
quando era jovem, estudando. E esse aprendizado todo ficou como? Né? Então, gente, a base tem que ser muito forte, tem que ser importante. Porque a construção do conhecimento, não construam casas, construam edifícios de conhecimento. Porque aí vocês terão vários andares. E aí também tem outra escolha. Nesse conhecimento, ou você sobe de escada ou sobe de elevador. Se o seu edifício for de 200 andares, você subir de escada 200 andares, dá mais trabalho. Cansa. É isso que acontece com as pessoas com conhecimento. Então, essa pergunta que o Igor fez, nossa, relação de sono e aprendizagem, meu Deus, é algo incrível. A gente pode ter uma aprendizagem de curto prazo e uma aprendizagem para uma vida inteira. O que é que as pessoas querem? Na maioria das vezes, elas querem a de curto prazo. Do que é que elas precisam? Da vida inteira. Querido Wesley, a gente quer agradecer, tá? Que a gente está aqui olhando, a gente quer agradecer Alfredo. Dona Aparecida, né? Estava aí também. Dona Aparecida, Alfredo, que foi nosso coordenador Alfredo. do esporte aí. Alfredo, Alfredo. Eu tenho outro coordenador aí também, que bom que outro coordenador. Nossa, tanta gente, que é o Adriano Góes. A gente tem Arthur, a nossa parceirona aí tá Iracema também. E a nossa querida Aparecida, que confia no trabalho da gente há tanto tempo. E ela é assim, ela luta para o Coese ser exatamente o que o Coese é. Ela fez esse plano, certo? Isso. Seguidores. Então, Wesley, como, infelizmente, parece que a gente está vivendo meio que Balma, né? A sociedade é líquida, tudo muito rápido, tudo... E aí a gente diz rápido. O seguinte, eu vou tomar muito café este ano, é só terceiro. O ano que vem eu vou para a universidade, eu mudo. E aí a gente percebe que o problema é ir para esse outro lado de lá e mudar. Eu sou um exemplo disso, porque a mudança ela é muito dolorosa, certo? Isso. É muito dolorosa, porque o prazer é momentâneo, aquela angústia é momentânea, então a gente está pensando em resolver. E aí a gente pode tentar resolver com atividades físicas. Mas e agora? A minha academia está fechada, certo? Como é que eu faço, certo? Você aí como preparador físico, me parece meio que lugar comum o que os programas de televisão dizem. Tira o sofá, saia correndo para lá, faça isso. Mas é isso mesmo que a gente tem, é isso mesmo que vai ter que fazer? Aqui, ó. Aqui, ó, vou até tirar. Pera aí, gente, pera aí, segura aí. Ó. Aqui, ó. De lado. Alonga. Estica. Por outro. Sabe? É mais fácil a gente arrumar desculpa. Alguém está perguntando aí se existe um exercício específico para longevidade, certo? Ou se tem alguma série, tá? Não, assim, não existe o exercício específico. Existe uma coisa muito importante, é não se tornar sedentário. Nossa, só informando rapidinho, né, professor? Aproveitar, já que fez essa pergunta belíssima de longevidade. Domingo eu vou ter um curso, na verdade, é um webinário gratuito que eu vou promover, 9 horas da manhã, e tem um link na minha bio, né? Tem um link na minha bio que a pessoa que quiser já entra lá e já cai direto nesse webinar gratuito que vai ser um grupo. Lá a gente vai colocar um link sobre isso, vou falar de emagrecimento e longevidade. Então, assim, não existe um exercício específico, mas existe uma coisa importante, é não ficar parado. Não ficar parado, agora sim. Não ficar parado, ok, já saí do lá. Mas trabalhar a musculatura é a coisa mais importante que a gente precisa fazer sempre. Veja, isso que eu fiz agora, eu consegui fazer porque eu tenho 37 anos de idade. Mas uma pessoa de 90 consegue fazer esse polichinelo nessa velocidade? Por que será que ela não consegue? Porque está faltando músculo. Então, se tiver uma característica de atividade física específica, de exercício, seria o exercício neuromuscular, o exercício de musculação, né? Eu só queria dar um adendo rapidinho aqui, e fez uma pergunta brilhante aqui, com relação de alunos que exageram na cafeína ou ritalina. Olhe, gente,
olha só, eu tinha muito receio que isso chegasse nas escolas, mas chegou. Gente, eu entrei em medicina, eu cheguei até... O curso de medicina tem 12 períodos. Eu cheguei até o décimo período, sem nem saber como era que prescrevia Ritalina. Então, quando eu estava dentro do internato, é que eu fui ver Ritalina, para que serve, isso, aquilo, outro. Quando eu me formei, todos os alunos anteriores já conheciam e já tomavam Ritalina. Isso é um prejuízo, gente, que vocês não têm noção. Não façam isso. Aconselhem, enfim, se tiverem pais aí que fazem, assim, que os filhos fazem uso, a não ser que seja por uma causa estrita, ok, indicação médica, ok. Ah, porque eu preciso melhorar minha concentração e tal, tal, tal. Prestem atenção. A principal causa ou de efeito colateral da Ritalina chama-se morte súbita. Não aconselho ninguém tomar Ritalina, sobretudo misturar com cafeína, para garantir uma melhor aprendizagem. Não aconselho. Doutor Wesley, o senhor tomava alguma coisa para ficar acordado e estudar? Nada. Tomava alguma coisa para dormir? Nada. Quando eu queria ficar acordado porque eu precisava estudar, eu pegava 3 livros e eu estudava os 3 livros porque eu queria entender das 3 coisas ao mesmo tempo, mas eu só tinha um cérebro e 2 olhos, então eu tinha que ler os 3 ao mesmo tempo. Mas eu nunca precisei tomar nada. E isso é um prejuízo muito grande. Eu tenho muito receio do que possa acontecer no futuro próximo. O Wesley, alguém está falando aí, tá? O Miguel está falando sobre Sim. a questão do pó de Guaraná. Tá? Vem Sim. a ideia de que é natural, tá? E aqueles energéticos que as pessoas costumam tomar, porque energético dá energia, eles de verdade funcionam ou apenas, certo, é a venda de um produto por causa desse meio aí Perfeito. de comercialização? Para vocês terem noção, perfeito, professora, excelente pergunta também, isso é ótimo, ótimo porque a gente começa a ter algumas dúvidas. Vocês já viram que nesses energéticos tem lá cafeína mais taurina, né? Taurina. Sabe para que serve a taurina, gente? A taurina é colocada principalmente para bloquear um pouco do efeito negativo da cafeína. Enquanto a cafeína, a ritalina, a glutamato monossódico, que é aquele realçador de sabor que tinha naquele aginomoto, aquele salzinho, aquilo dali destrói neurônio. Deixa seu cérebro assim, a mil. Destrói neurônio, rapidamente. Para que serve a taurina? Exatamente para bloquear o efeito negativo da cafeína sobre o cérebro. Então, tomar qualquer que seja o estimulante, eu digo assim, por que você está tomando estimulante? Não, porque eu preciso estudar mais, eu preciso estudar mais. Então, por que não estuda mais então? Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Eu tinha baixa produtividade. Olha que eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu tinha uma baixa produtividade. Hoje eu estou melhorando. Estou melhorando. Eu acordo 4h37, 4h40 da manhã. Ô, 5 menino, horas eu já você estou bem. corrige redação, Porque esse horário corrige redação. 5h47 da manhã tem live. Hoje eu fiz uma live falando sobre o açúcar e o vício, a relação da dopamina. Amanhã eu vou falar 5h47 da manhã sobre atividade física. Então, assim, eu fui reaprendendo. Então, gente, por que eu estou precisando tomar pó de guaraná, café, refrigerante, enfim, Red Bull, Burn? Para que eu estou tomando isso? Não, porque eu tenho que me estimular. Caramba, será que a vida já não é estímulo suficiente, não? Para você dizer assim, poxa, eu quero ser uma pessoa melhor para mim, não é para os outros, não quero ser melhor para mim. Isso já é estímulo suficiente. Ô Wesley, algumas pessoas têm se queixado muito, certo, de esquecimento nessa pandemia, tá? Diz que estão esquecendo muitas coisas, tinha uma memória muito boa e de repente, e não é por ociosidade, mas tem se queixado de esquecimento, tá? Vamos para as hipóteses desse esquecimento. Primeira causa, açúcar.
excesso. É excesso. Excesso de açúcar. Doutor, mas eu não gosto de açúcar. Tá bom, então vamos falar de outra forma. O açúcar do alimento, que se chama amido, em excesso. Gordura trans. Realçadores de sabor, glutamato monossódico, excesso de cafeína. Professora Neide, sabe como que se chama metabolicamente mesmo? Hoje já está mais estabelecido. O Alzheimer. Sim. Alzheimer, gente, para quem não conhece, é aquela doença do esquecimento, né? Que o pessoal chamava, tá esclerosado, isso é coisa de velhinho, tá esclerosado, que esquece. Alzheimer. Alzheimer chama-se diabetes mellitus tipo 3. A gente tem diabetes mellitus tipo 1, que é aquele que a pessoa tem uma doença autoimune e precisa usar insulina desde cedo. A gente tem o diabetes tipo 2, que é aquele que é adquirido, né, com o passar do tempo, com a idade, muitas vezes com sobrepeso, obesidade, e que toma remédio. E a gente tem o diabetes cerebral, diabetes mellitus tipo 3, que se chama Alzheimer. Então, primeira coisa, quer melhorar sua memória? Beleza. Quer melhorar a memória? Top. Tem que começar a reduzir excesso de café mais açúcar. Para ter noção, o meu avô morreu com Alzheimer e eu lembro de vários fatos dele que ele era um tomador de café. Se ele desse 10 idas e vindas à cozinha, ele ia, tomava uma xicrinha de café e voltava com outro. E voltava, e voltava, e voltava. Então, primeira coisa é isso. Saudalino está aí perguntando se o limão e o alho, certo? Juntando os dois, fazendo um chá, melhora a imunidade. Isso, perfeito. Já teve uma pergunta sobre maca peruana também. Maca peruana, gente, é uma substância que ajuda vamos dizer assim, no funcionamento, vamos dizer assim, das nossas células que vão produzir testosterona. Então isso me ajuda um pouco mais. Quando a gente mistura com outros estimulantes, é para isso. Olha o que eu falei. Por que eu preciso dormir bem? Porque a melatonina vai atuar naqueles outros hormônios. Se eu já não estou dormindo bem, já não estou acordando bem, já estou comendo errado, já estou todo estressado, não sei o quê, e eu vou ficar tomando um bocado de coisa para tentar... É fazer o básico. Primeiro eu tenho que fazer o básico. O que eu estou fazendo de errado? Estou dormindo muito tarde, então vamos acordar cedo. Acorda cedo porque no outro dia você vai dormir mais cedo, você vai cansar. Acorda cedo, no outro dia à noite você dorme mais cedo. Então a ideia é essa. Né? Então, vamos misturar. E a questão de limão com alho é muito bom, sem problema nenhum. O alho a gente vai ter ácido gástrico e a gente vai ter a alicina. Né? O limão a gente tem o ácido cítrico. Então isso melhora o funcionamento do nosso estômago e vai melhorar as propriedades imunológicas do intestino. É altamente comprovado que o alho tem inúmeras propriedades e funções, por exemplo, em relação ao fígado, ao melhor perfil do colesterol, então ele consegue controlar um pouco mais o LDL, ajuda no combate de determinados parasitas, então ajuda mesmo, tá? Então melhora muito a imunidade, é ótimo, alho com limão é excelente. Excelente. Wesley, eu acho que a sua internet ela está tendo uma oscilaçãozinha aí, que o áudio sai perfeitamente, mas a imagem está travando um pouquinho, certo? Mas aí, enquanto a internet fica de bem com a gente, porque ultimamente ela tem ficado bastante certo, irritada com a gente, Dona Aparecida pediu para você falar um pouquinho sobre a questão do colágeno, certo? Essa questão, como a gente estimular um colágeno no organismo, tá? De maneira assim, não tão agressiva, para que a gente não tome remédio para ter esse benefício. Certo. Estão me vendo bem? Tá travando um pouquinho. Peraí, gente. Mas tá travando um pouquinho. Peraí. Deixa eu vou colocar... Peraí. Enquanto isso, eu quero dar um cheiro em Alain, Luara e Irla, certo? Meus meninos, tá? E aí, ó, tá? Alguém tá dizendo, tá? Pra eu tirar você, certo? E chamar de novo. Acho que agora não, já melhorou, ó. Agora tá bom. Agora tá melhorou. Ótimo. Beleza. Tirei da internet da casa, deixei com a minha internet do telefone. Pronto, agora vai. Pelo amor de Deus, não pode parar não, pelo amor de Deus. Né? Gente, vocês escutaram o que eu falei em relação ao alho e limão? O áudio perfeito. Beleza. Pronto, belezinha. Joia. Ufa, glória a Deus. Se você perdeu alguma coisa aí, certo?
Então, vamos voltar à questão do benefício do alho, certo? Isso. O alho é benéfico. Benéfico demais. Nossa, o alho, como eu disse, né? A gente tem o ácido gárlico e tem a alicina, que são duas substâncias que têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, melhoram o funcionamento do fígado, controlando melhor os níveis do colesterol, principalmente o LDL, né? Que eu não chamo mais de colesterol bom e ruim. A gente tem que, a medicina tem que parar com essa história de chamar colesterol bom e ruim. Não existe bom ou ruim, existe colesterol. Agora, eu posso deixar ele ruim ou bom, qualquer um deles, a depender do que eu faço. Então, o alho, ele ajuda muito nisso. E ainda na imunidade intestinal. E consumir esse alho de que forma? Bom, então. Ele cozido, ele no chá, como é que a gente consome? Isso, tem inúmeras estratégias. Inúmeras estratégias. A gente pode fazer o chá de alho mesmo, né? Mas uma coisa que eu gosto de fazer, não o chá para deixar ele cozinhando lá, eu gosto de pegar ele, boto aqui, já tomei minha água, por exemplo, eu boto lá no fundo, amasso, espragato ele, e jogo a água quente, fervida. A água levantou aquelas bolinhas, eu jogo aqui e pronto, e deixo um tempo. E aí ele vai soltar aquelas propriedades todinha. Se tiver com limão, ótimo, perfeito. A gente pode colocar própolis, açafrão. O própolis, por exemplo, é muito bom, porque ele ajuda na estimulação da formação de melatonina, né? Açafrão é um excelente anti-inflamatório natural que nós temos também, né? A cúrcuma, os curcuminoides. Muitas vezes eu coloco com uma folha de hortelã. Então, assim, tem coisas que dá pra gente fazer de maneira natural para dar uma relaxada mesmo na nossa saúde, né? Com esses aditivos naturais. E a questão do colágeno? E aí, sim, colágeno, Dona Aparecida, né? Perfeito. As mulheres. O negócio é o seguinte, mulher e colágeno, uma relação de amor, né? Então, gente, o colágeno é o seguinte, colágeno não existe só um tipo de colágeno, a gente tem mais de 20 tipos de proteínas de colágeno, né? E o colágeno ele serve para dar elasticidade às coisas, principalmente a gente fica, nossa, então eu estou precisando de colágeno, minha pele não está mais funcionando como era antigamente. Na verdade, não é isso. Tem uma coisa que é assim, a idade ela é muito imparcial com todos nós. À medida que a gente vai envelhecendo, os níveis hormonais vão diminuindo. E os nossos hormônios têm uma influência extremamente importante na formação de colágeno. Estradiol, progesterona, testosterona, são hormônios puramente influenciadores na pele, na textura de pele. E nós temos tipos de colágeno, ou seja, dentro dos vasos sanguíneos a gente tem que ter colágeno porque o vaso ele tem complacência, né? Então a gente também tem colágeno ali, nós temos colágeno nas articulações. Mas o colágeno que as pessoas mais se preocupam é exatamente o colágeno que vai dar elasticidade na pele. Só que a gente precisa entender que vai depender de uma célula chamada fibroblasto. Então essa célula ela vai produzir o colágeno. E um item extremamente importante na formação de colágeno é a vitamina C. Então assim, tomar colágeno por tomar, nossa, tem tanta coisa. Saudalino falou uma coisa muito interessante. O mocotó, ou seja, a mão de vaca, é um colágeno, é um tipo de colágeno. Existe uma sopa chamada sopa de caldo de ossos, que tem uma cultura de deixar aquela parte do tutano mesmo, com as articulações e tal, cozinhando. Mas, gente, cozinhando lá durante 10, 12 horas. Praticamente o osso é extraído tudo que tem dentro dele. Colágeno, muito magnésio, vai embora tudo isso daqui. E quando a gente toma essa sopa, diz assim, nossa, mas é uma sopa muito gordurosa, né? Exatamente. Essa gordura não é gordura maléfica, não. O problema é que as pessoas querem comer sopa com pão, com bolacha. Tá? Então isso faz com que a gente tenha uma regeneração de mitocôndrias muito grande. E todas as células do nosso corpo têm mitocôndrias. Então, se eu tenho mitocôndrias saudáveis, eu vou ter formação de colágeno também de maneira saudável. Então, o que acontece o colágeno não adianta só a gente tomar. Ajuda um pouco, ajuda sim. Mas o que acontece é que eu preciso ter um funcionamento adequado do meu metabolismo. Eu preciso ter níveis adequados de vitamina C. Eu preciso ter uma vitamina D muito boa no meu corpo também. Né? Eu preciso, enfim, de outros fatores que influenciam muito mais. E aí eu terei uma pele mais firme. Né? Existe até ácido hialurônico, cremes, formulações que ajudam realmente na consistência e elasticidade da pele. Mas a gente tem que entender que é sempre um processo de dentro para fora, gente. Tá? É um processo metabólico mesmo.
A gente vai ter 100 anos e a nossa carinha vai ser de 100 anos. Não adianta a gente que tá com 100 anos e querer uma carinha de 20. Não dá, o tempo passou. Agora a saúde não. Eu posso ter 100 anos, mas eu posso ter uma saúde de 50. Isso é verdade. Isso. Ô Wesley, a gente está aí caminhando, tá, para as nossas considerações. Certo. Eu queria que, assim, você focasse esses 5 minutos que faltam exatamente para como a gente deve, certo, nos preparar para esse pós-pandemia. Tá? Essa pós-pandemia, perfeito. Porque vai ser um momento muito bonito. Não vai ser... Essa vacina vem este ano? Eu acredito que a vacina vem. O ano que vem? Vai ser... Não sei, professora. Realmente, sobre esses festejos, carnaval, não sei. São João, já que no Nordeste é muito mais frequente, eu acredito que até São João a gente possa ter. Do carnaval, não sei. Porque de tudo que se foi falado, né, que possivelmente o vírus já estava circulando muito antes aqui, até na época do carnaval, então assim, eu acredito que o negócio vai ser diferente, né? Em relação à vacina, acredito que a vacina ela vai ser importante para acalmar os ânimos de muitas pessoas, de todos nós, na verdade, né? Mas eu ainda digo o seguinte, gente, todo ano as pessoas são vacinadas contra a gripe e a gripe não acaba, tá? Então, a vacina contra a Covid ela vai ser importante? Vai, por esse sentido, por esse viés. Vai acabar coronavírus? Não. Porque coronavírus nunca deixou de existir, ele sempre existiu. Mas se a gente ficar sem uma vacina, a gente vai viver eternamente no medo, mas quando chegar a vacina, o que é que todo mundo vai falar? Ufa, graças a Deus, a vacina chegou. A vacina chegou, graças a Deus, então agora a gente vai poder tirar a máscara, a gente vai poder se abraçar, a gente vai poder ir a uma praia, a gente vai poder ter uma relação social muito melhor. E aí sabe o que é que vai acontecer? O que mudou não foi a vacina, o que mudou foi a mente. Se você acredita que alguma coisa dá certo, dá certo. Tem 4 meses que eu acompanho paciente com coronavírus, que eu trato paciente com coronavírus, que eu entubo paciente com coronavírus, que infelizmente eu faço massagem cardíaca em pacientes que morreram por coronavírus. E por que é que danado eu não peguei coronavírus? Porque eu cuido da minha imunidade. E cuidar da imunidade significa cuidar da hidratação. Fiz a live e estava com minha aguinha. Hidratação. Eu me relaciono com as pessoas que mais pensam sobre saúde. Eu não quero saber de notícia ruim. Eu evito açúcar. Eu não tomo refrigerante. Tomo meu banho de sol. Acordo cedo. São coisas básicas na vida. O básico. Então eu acredito que assim, vacina vai ser bom para acalmar os nossos ânimos e para tratar realmente. Ok, beleza. Mas é só a gente lembrar disso. Puxa vida, vacina da gripe está aí todo ano e as pessoas continuam tendo gripe. E agora? Como é que a gente vai fazer? Né? Mas vai acalmar os nossos ânimos, vai ser muito bom. E sobre festejos, eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho, professora. Sério mesmo. Sério mesmo. Para mim, o que é injusto são as escolas ficarem fechadas e os bares abertos. Isso é uma verdade. Eu tenho umas considerações sobre isso, porque o prejuízo educacional e mental, intelectual que um país terá no futuro... Gente, rápido, eu sei que está acabando o tempo, mas veja, hábito. Como é que a gente forma um hábito? Criando uma rotina. Do mesmo jeito que se tornou o hábito o uso de máscaras, imagina como é que está o serviço público em relação à educação. Se tornou um hábito não estudar. Se tornou um hábito. Como é que você vai quebrar esse hábito da noite para o dia? Como é que você vai colocar na rotina dos nossos estudantes do ensino público do Brasil? Como é que a gente vai mudar esse hábito que agora foi construído? Que já era difícil. Imagine quebrar um hábito que foi 4 meses as crianças sem aula. É verdade. Eu digo, o prejuízo não é de 4 meses não, o prejuízo pode ser de décadas. Essas crianças, esses estudantes sem ensino. Sim, porque tudo que eles deixaram de aprender agora, como é que você vai corrigir isso tudo? Vai dar trabalho, né? Porque novos hábitos ruins foram criados. Então a gente tem que lutar ferrenhamente para que as pessoas tenham bons hábitos. Hábitos de vida, de atividade física, de alimentação, socialização. A gente precisa dar mais amor para as pessoas. A gente precisa ajudar mais as pessoas. E aí a gente cria um novo hábito na nossa vida, que é o hábito de saúde. Eu não podia deixar de despedir do pessoal e da senhora e todo mundo, não. Posso falar
confessar aqui, certo? Até Pode. 4 horas da tarde de hoje, eu nunca tinha feito uma live, ou melhor, nem participado de uma, né? Aí fiz o Certo. teste com o Igor e vamos lá para a nossa prova de fogo. Aí a gente fica aqui, É certo? como um webinário, né? É como um webinário. É verdade, A certo? diferença é que o Instagram só deixa a gente conversar durante 1 hora, né? Mas a gente chega lá, no dia que ele tiver permitindo que a gente converse mais de 1 hora, fica uma beleza, não tem problema não. Isso. Então aí, Wesley, que a gente já acabou perdendo alguns seguidores aí, tá? Com essa queda. Foi. Mas vamos lá. Mas dá esse boa Vamos noite aí para o pessoal de aproveitar. novo, né? E assim, encaminha, gente, essa live novamente para esse pessoal, para ver se a gente consegue estar de volta, só para a gente ter as palavrinhas finais, as estratégias finais para quem não viu, né? E ter essas considerações, isso é muito importante para a gente, né? Muito importante. O Wesley, e essa assim, Hum. o mundo, essa pós-pandemia, a gente vai ter muitos benefícios, pelo menos na área da medicina. Afinal, certo? Essa história de que tá faltando leite de UTI. Eu nunca soube que tinha leite de UTI sobrando por aí, certo? Exatamente. Mas aí, pelo menos o seguinte, Ai, meu a Deus. gente descobriu que agora é possível fazer mais. Vai ser um legado que vai ficar? Vai, vai. Isso daí eu tenho certeza. Como a senhora falou no início da live, né? As mudanças, elas sempre são um pouquinho mais dolorosas. E eu acredito que as pessoas mudaram muito, aprendendo de uma maneira muito dolorosa, né? Como realmente que será esse futuro. Eu acredito que o povo vai deixar de ser menos besta e vai cobrar mais dos políticos de uma maneira muito mais ferrenha. Essa é a história exatamente. Eu nunca soube que tinha leite sobrando. Gente, vocês não sabem. Não é da missa, o terço da missa, não. Vocês não têm noção do que é a saúde pública. O que é você ser um enfermeiro, um médico, um auxiliar, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta. Vocês não têm noção de, do que a gente faz. Quantas limonadas são feitas por conta de metade de um limão. Vocês não têm noção. Como é a luta pela vida de um paciente. Quando a gente liga, tenta regular o paciente, mas rapaz, o paciente está aqui, está infartado, a gente tem que transferir esse paciente, não tem isso, não tem aquilo. Vocês não imaginam o que a gente passa. E Hoje meio-dia, foi doloroso passar por esse Covid, vendo coisas que eu vi, sabendo de coisas que eu soube, mas também tem um outro lado muito positivo, o tratamento que todos nós conseguimos colocar na vida das pessoas, isso melhora muito, né? Melhora bastante, né? hoje meio-dia, Wesley, eu estava vendo o jornal local, que ele cresceu um pouco mais, tá? Aí dá assim para na hora do almoço a gente pegar um pedacinho. Sim, Mas assim, às vezes dá vontade de não assistir. Minha mãe, certo, que é uma é. pessoa leiga, que não é letrada, ela fala o seguinte: eu prefiro ficar ali sentado na porta olhando quem vai e quem volta do que Isso, ver jornal, porque eu não aguento mais, certo, tanto problema que as pessoas não buscam soluções. Então, busca, ela é isso. exagerou, uma parte busca. Agora, o que acontece é o seguinte: em virtude do apelo que uma família fez em um telejornal, conseguiram Sim. a UTI, mas o paciente não tinha sido deslocado por falta de ambulância. A gente não consegue visualizar isso, Ai, ai, certo? ai. Aí é questão de gestão. A gente Olhe, espera que nessa pós-pandemia a gente tenha uma saúde mais humanizada. E o pior é que, assim, quando a gente fala que a saúde não é humanizada, alguém coloca a culpa no médico, porque é quem chega mais próximo, certo? É porque o médico não quer cuidar. Eu também ouvi hoje, meio-dia, nesses apelos, que um senhor de 80 anos estava precisando ir para uma UTI e tinha UTI no hospital, certo? E a justificativa era aquela UTI, ela não é para Covid, certo? E a filha achou que era,
certo? Porque não é para Covid, então não é para uma pessoa velha, certo? Aí a gente tem Exato. assim inúmeras interpretações que a gente espera de verdade que a nossa saúde se humanize, mas a gente não olhe para o médico como o ser desagregador Sim, dessa humanização. É uma questão de sim, gestão. Porque totalmente. quando eu vejo alguém simplesmente, certo? No momento de necessidade de salvar vidas, a gente percebe que houve uma fraude na compra de respiradores, a gente está tendo uma desumanização, não da Desumanização, saúde, e totalmente. sim das pessoas de maneira De geral. si próprio, sim. Professora, eu passei por uma situação. É isso que eu estou dizendo. Enfim, eu vou comentar esse fato agora para vocês terem um pouquinho da noção do que é. Nós perdemos uma gestante, perdemos, gente. Quando eu digo assim, perder, significa que a pessoa morreu. Nós perdemos uma gestante que tinha a vaga dela aqui na maternidade. Nós perdemos ela simplesmente porque não teve transporte. Transporte. Morreu ela e morreu o bebê. E ela é doloroso, sabe? Eu voltei nesse dia, eu voltei para aqui para casa, mas eu voltei tão chateado, porque eu passava pela frente do hospital e eu dizia assim, caramba, eu estou passando pela frente do hospital, onde essa gestante poderia estar aqui, eu vim e ela está lá. E ela não veio por causa de falta de transporte. Eu conversei com ela, eu falei com ela, eu lembro do rosto dela, tratei, e ela disse, doutor, eu estou muito cansada porque tem 2 noites que eu não durmo. Eu não durmo porque eu estou assustado, eu estou com medo de dormir. Eu fiz uma postagem no meu Instagram. Tem 2 coisas que fazem um ser humano morrer: falta de sono e falta de água. De fome, ninguém morre. De fome, ninguém morre. E ela tinha 2 noites que estava sem dormir adequadamente. Ela morreu por culpa de todos nós. De todos nós. Não foi só da pessoa, do transporte, daquilo. Ela morreu por culpa de todos nós. É doloroso. É doloroso. Tô me pegando aqui para não... Mas eu acredito, tá? Que a gente vai ter uma sociedade mais humana. A gente tem que ganhar com isso, certo? A gente vai ganhar com isso, porque por mais que a gente esteja dentro das nossas casas, confortavelmente, que tenha gente aí lutando para manter o trabalho da gente, para que a gente possa receber o É, salário, mas de alguma forma a gente está sofrendo. A gente não pode passar por tudo isso que a gente já passou 4 é, meses. E olha, quem passou confortavelmente 4 meses, certo? A gente vai perceber que no quinto parece que vai ficar mais apertado. é, No sexto vai ficar mais apertado porque a gente está chegando no limite. E é. esse limite, eu acredito, que é o limite da gente mudar. A gente mudar, a gente precisa mudar para a gente ter um mundo melhor, certo? Porque tem espaço. Tem espaço. A gente não pode usar uma pandemia Tem, como um controle de tem. natalidade. Não, Não é não, isso? tem. Gente, desculpa, é porque é assim, como eu digo, às vezes as pessoas dizem assim, não, quem trabalha na área da saúde é frio. Eu falo, não, a gente tem que ser frio, significa ser imparcial das coisas, né? Olha, eu tava lá, eu atendo, eu entubo urgente, é parada cardíaca, sabe? Na hora que eu tô ali, eu sou médico. Eu sou médico, acabou, ponto final. Mas depois que eu saio, na hora que eu venho para casa, eu sou apenas um motorista, eu sou um ser humano. Eu sou o Wesley que estou andando por ali.
E por que que assim, a gente se emociona? Porque eu perdi um filho. E eu fiz o parto do meu próprio filho, né, da minha própria esposa, porque ninguém chegou na hora para ajudar. E eu não sei de onde apareceu. Então assim, nossa, mas você como marido, não sei o que, não quero nem saber, meu amigo. Eu sei que eu pedi luva e apareceu na hora, e eu fiz o parto ali dela e acabou, entendeu? E fui. E corri direto para UTI, para o centro cirúrgico, e a gente foi lá e entubou o bebezinho, muito pequenininho. Então eu digo assim, caramba, quantas pessoas na nossa saúde pública, né, poderiam ter um acesso melhor à educação? Sabe, dá raiva quando a gente fica vendo esse monte de promessa política. Essa é a prova. Olha aí, a gente teve que esperar uma pandemia chegar para construir UTIs, para comprar respiradores, ainda que roubando descaradamente com esse superfaturamento. Pô, por que ninguém fez isso antes? Né? Por que ninguém fez isso antes? Teve que esperar chegar nesse caos. Teve que esperar a gente perder tantas pessoas. E fica nessa briga, toma isso, não toma, é o presidente, é não sei quem, é os Estados Unidos, é a China. De quem é a culpa? A culpa é nossa. A culpa é nossa como ser humano, que não cuida dos nossos filhos. E esses nossos filhos depois serão os nossos políticos, serão os nossos professores, serão os advogados, os médicos, os arquitetos que estão fazendo coisas ruins. Olha o que a gente viu de Copa do Mundo. Obras superfaturadas. Viadutos lá em Belo Horizonte, o viaduto desabando. Para que isso tudo? É um mau uso do dinheiro público. Por isso que eu disse, gente, conhecimento você tem que construir não como uma casa, mas como um edifício. Porque a base de um edifício é uma base sólida, meu amigo. Ninguém constrói um edifício de 200 andares sem que tenha um alicerce bom. Porque isso é caráter. E caráter, você muitas vezes não só constrói, não. Você já nasce com ele, mas nascer significa dizer é base, é família, é escola. Essa é a minha preocupação, professora, sabe? Como que será a população do Brasil daqui a 10 anos? Porque 4 meses sem essa população estudar, caramba, isso é burrice. Ah, mas a criança vai transmitir coronavírus. Criança não transmite nada, caramba. A criança pega de alguém e transmite. Mas ela não vai transmitir sozinha. E outra, analisando dois grupos, escolares e população normal. Aonde é que eu tenho mais pessoas fumando? São as crianças ou são os adultos? São os adultos. Onde é que eu tenho mais pessoas com hipertensão e diabetes? São as crianças ou os adultos? Os adultos. Aonde é que eu tenho mais pessoas violentas? O que são pessoas violentas? Que assassinam, que causam acidente de trânsito, que atropelam. São as crianças com suas bicicletinhas ou são os adultos com os carros e motos? Sim. Então não tem que fechar a escola, não. Tem que abrir escola. E eu já disse isso, na hora que a escola falar assim, ó, a gente vai abrir, minhas filhas serão as 2 primeiras a estarem na porta da escola, 6 horas da manhã, assim, esperando. Cadê? Vou estudar, porque aqui é que é o meu lugar. Entendeu? Então a gente tem que ter essa noção, essa clareza. Sabe? Medo disso, daquilo. Não, gente, esse medo está fazendo a gente perder a condição de tomada de decisões racionais. A gente vai ter que voltar? Vai. Vai tomar o cuidado? Vai. Máscara, sei lá, face shield se houver necessidade, algumas cadeiras mais dispersas, alguma coisa. Mas, gente, todo ano o pessoal tossia, espirrava, menino ficava gripado e voltava para lá. Quer dizer que ninguém vai poder mais espirrar agora? Quer dizer que uma corizazinha já vai ser coronavírus? Não pode ser adenovírus, rinovírus, sincicial respiratório, qualquer um desses vírus aí. Tá entendendo? Mas isso não é culpa das pessoas que não sabem. É culpa nossa. Que transformamos uma situação num monstro muito maior do que ele é na verdade.
Ô entendeu? Wesley, eu costumo, na verdade, dizer exatamente o seguinte. Em virtude da nossa história, em virtude da nossa colonização, em virtude de tudo que fizeram com a educação, que a gente só passou a ter uma educação universal, certo? Do meado do século XX para cá, certo? A Sim. gente ainda está caminhando com relação à educação universal, com direito para todos. E a nossa base de informação, ela vem dos meios tecnológicos. A nossa base de informação vem basicamente da televisão. A gente teve o jornal, mas o jornal não era de circulação geral. Nós não tínhamos uma sociedade com hábitos de leitura, até porque faz pouco tempo que a sociedade aprendeu a ler. A gente tem uma televisão que é um veículo de comunicação, certo? Elitista, sai da elite para atender uma massa. Então, Isso. o que é que acontece? É como você falou na outra parte, certo? O que vende mais? Mostrar exemplos de pessoas que fizeram, que deram certo, ou a gente começar a tratar das coisas ruins, certo? Então, aí a gente tem exatamente isso. A mídia tem colocado um terror absurdo, tá? Absurdo. Na sociedade. E aí, nós que somos desconhecedores, certo? Acabamos comprando essa verdade absoluta, quando, na verdade, a gente está vivendo o momento da pós-verdade. Uma verdade que foi criada. Perfeito. Certo? Eu não ensinei escola pública, mas os meus professores ensinavam tanto escola pública como particular. Nas escolas públicas, os professores lutam bravamente para fazer uma educação pública de qualidade. Coronavírus, o problema é desse tamanhinho. As pessoas não sabem o que é uma educação pública, não sabem o que é enfrentar usuários de drogas. Como eu tive meu professor Leopoldo, que teve os 4 pneus do carro dele furados. Usuários de maconha, agressividade. A gente está com medo de coronavírus. Sério, gente? É sério isso mesmo? As pessoas não estão prestando atenção nisso. Quer dizer que lavar as mãos nunca existiu? Quer dizer que a gente esqueceu que quando estava doente não deveria ir para shopping, para cinema, para teatro, fazer compras, porque a gente sempre adoeceu e estava lá. Com o coronavírus agora a gente mudou isso tudo. A gente tem que continuar fazendo isso. Sempre daqui para frente. Por isso que a senhora perguntou, o coronavírus vai ensinar muito a gente, mas vai ensinar pra caramba, porque o ser humano vai ter que aprender a ser mais humano. E não está acontecendo isso. Não está. São duas coisas diferentes. Saúde pública, saúde privada. Educação pública, educação privada. O professor Miguel falou muito bem isso. É difícil. Educação pública não está preparada. Não está preparada, não está. É difícil. Como é que vai voltar todas essas crianças e os hábitos e os costumes? Só que tem um detalhe. A gente vive no nosso mundinho aqui feliz, a nossa caixinha linda. Mas isso eu vejo direto, assim, quem mora realmente nos locais mais longínquos diz que nada, doutor, coronavírus. Lá tinha festa todo dia. Não parou nada, não. A gente cansou de ver isso. Bailes funk lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Entendeu? Então, assim, gente, a gente tá, sabe, o Brasil é muito grande, é complexo pra caramba. Esse pós-pandemia, a gente vai ter que aprender muita coisa. Ou melhor, reaprender. Sim. Porque tem 4 meses que os pais estão com as crianças em casa. Sabe o que é que está acontecendo? Biscoito recheado, refrigerante, salgadinho. Sabe o que é que está acontecendo com as crianças? Adoecendo. Adoecendo. As pessoas estão adoecendo os próprios filhos sem saberem que aquilo que eles estão fazendo adoece. Aí o que é que vai acontecer? Criança mais ansiosa, mais consultas com psicólogos, com psiquiatras, mais uso de medicamentos neurológicos. Daqui a um tempo, aquelas crianças que estão ali na adolescência, a gente não sabe o que vai acontecer. Esse pós-pandemia é muito, muito incerto. O que eu digo é o seguinte, a gente vai ter que reaprender. Por isso que eu disse. Sempre se precisou de vaga de UTI, sempre se precisou de mais qualidade no ensino, na saúde, na infraestrutura e tal.
e aí a gente só ficou vendo isso agora. Não, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que as pessoas estão mudando, né? A gente sabe que as pessoas estão mudando. Estão, mas a gente tem que falar no geral. E no geral a gente sabe que a gente precisa ainda melhorar muito mais, né? Então, a gente vai transformar uma legião de pessoas ansiosas cada vez mais. E veja, por mais que eu até conheça sobre educação alimentar, minhas filhas ainda ficam ansiosas para comer alguma coisa. Só que imagina para aquele pessoal, a gente não está falando de pessoas que têm condições socioeconômicas, não. A gente está falando de pessoas que sobrevivem com R$ 600 e que estão lá nos longínquos e não têm o que comer. E não têm o que comer. O que essas pessoas estão comendo? O que essas pessoas estão comendo? Elas estão comendo para sobreviver, minha gente. Elas estão comendo para encher um pouquinho a barriga. Então, é muito complicado, porque a gente não só existe dois grupos. O Brasil é muito heterogêneo, muito heterogêneo. A gente vê coisas que funcionam, ao mesmo tempo a gente vê coisas que o pessoal vai pela corrupção. O que é que eu acredito? Eu acredito o seguinte, professora, que a gente vai aprender. Por isso que eu digo, gente, eu estou falando por mim. Eu estou falando por mim. Sabe por que eu estou falando por mim? Porque eu acredito na educação das minhas filhas. Se tiver que voltar, as minhas filhas serão as primeiras a voltar para a escola. Por quê? Eu não tenho medo, não. Se eu trato diretamente as pessoas com coronavírus todo santo dia, eu chego em casa, eu tiro minha roupa, eu tomo meu banho, eu me cuido, eu faço tudo isso. Graças a Deus, meus pais, minhas filhas, nós não tivemos nada. Mas eu estou falando por mim. Como é que vai ser com as outras pessoas? Eu não sei. Cada um é que sabe o que está fazendo. Cada um é que sabe se está bebendo, se está fumando. E esse medo, tá? Que de certa forma está um medo enraizado. Wesley, meu amor, Isso. a gente agradece piamente. É isso. E Perfeito. eu gostaria, assim, que você finalizasse com uma mensagem bem bonita para os nossos certos seguidores e os fiéis que voltaram e continuaram. Isso, aqui. A gente perfeito. tem mais ou menos aí 60% daquela primeira lá. Verdade, verdade. Eu queria finalizar, professora, dizendo o seguinte, que acreditem no amor, pessoal. Acreditem no amor, mas no amor verdadeiro. Porque quando você ama o que você faz, as coisas elas se tornam diferentes. Então, o que eu mais pude perceber nesse momento de pandemia foi que, por mais que a gente tenha faltado muito recurso, mas o amor pela sua profissão foi sempre soberano. Eu vi enfermeiros, eu vi fisioterapeutas, eu vi auxiliares técnicos, eu vi colegas médicos, por amor à profissão, nutricionistas, né, por amor à profissão, dentro de hospitais, fazerem muito mais do que o recurso que ele tinha disponível ali para ajudar as pessoas. Então, assim, a gente vai precisar dar muito mais amor aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos amigos, porque, olha, sem amor, sinceramente, nada sobrevive. Né? Lembra que eu falei no começo, a gente tem duas escolhas, né? Pessoas de boa energia, pessoas de má energia. É como uma comida de boa qualidade nutricional e de má qualidade nutricional. Mas assim como é comprovado que as moléculas da água, elas vibram numa frequência diferente com aquilo que você pensa sobre ela, o seu corpo, gente, é formado de 60% de água. E nós somos energia, elétrons, que estão em contínuo movimento. Com rancor, tudo funciona errado. Mas com amor você tem paz de espírito, você ama as pessoas e você ajuda os outros. Então é isso. Não desistam de colocar o amor à frente de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas colocar o seu amor à frente do que você faz. Eu acho que isso é fundamental. Então é isso. Eu queria terminar dizendo isso, professora, né? E agradecer imensamente a senhora, a Isabela, ao COESE pelo convite, né? Da gente falar um pouquinho sobre alguns temas. Isso é muito complicado, é muito complexo, né? E quando a gente fala de complexo é porque é tecido no tecido.
Então, realmente é complexo, né? É de pele, é tecidual, tá? Bom, eu queria só finalizar assim, convidando, né? Domingo eu vou fazer essa webinar que é gratuita. Coisa boa. Isso aí, tá aí o convite, certo? Ô Wesley, eu acho que a sua internet, ela ficou assim, certo? Malvada de novo, tá? E a gente acabou, né? Né? Tá um Foi, convidar, a gente a tá no link internet na minha ficou bio. malvada, certo? Foi. Tá bom, então é isso. Tá? Vou fazer um print aqui da live e vou marcar o Coese agradecendo bastante pelo convite, tá? Então, gente, Deus abençoe todos vocês. Mas obrigado, professora, mais uma vez. Ok, Wesley, todos vocês, muito obrigada. E mandar um beijo para Janaína, que eu vi passando por ali, as palminhas e todas as outras pessoas. Um perdão aí para aquelas pessoas que eu não consegui, certo, identificar, tá? E falar, mas foi um prazer, certo? A minha primeira live oficial, eu acho que eu vou dormir hoje assim, certo? Eu acho que eu já entrei na era da tecnologia. Com certeza, Tá com bom. certeza. Bela, obrigada por tudo. Igor também. Obrigada.